De Jesus está lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 38 ao verso 40, em nome de Jesus. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu voltou a Gigal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando um grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou ao seu servo: ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Versículo 39, um dos profetas foi ao campo apanhar ervas, encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo os frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que era. Versículo 40, o ensopado foi servido aos homens, mas assim que o provaram, alguns bocados gritaram: homem de Deus, há veneno no ensopado. E não puderam comê-lo. Palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Encurve a sua cabeça. Vamos estar orando ao Senhor nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora te pedir para que teu Espírito Santo venha conduzir a palavra dessa noite. Porventura, se entrou alguém aqui afastado, afastada, desviado, desviada, alguém que já é cristão, mas está precisando de uma direção, que o Senhor possa usar a minha vida com poder e autoridade, que nessa noite pessoas venham ser impactadas pela tua presença, que a tua palavra ela vá, mas ela não volte vazia, que ela venha trazer o resultado, porque a tua palavra é viva e eficaz, ela é penetrante. Então, que em nome de Jesus haja conversão nesse lugar, que o Senhor possa falar com a sua igreja, possa falar através da minha vida, e que o Senhor venha ministrar também em meu coração. Seja conosco nessa noite. É isso que eu te peço e já te agradeço no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Pode aplaudir mais forte. E pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Dá um glória a Deus. Eu vou te dar mais uma chance. Tem alguém apaixonado por Jesus? Diga glória a Deus. Tem alguém que não consegue viver sem essa presença? Diga aleluia. Que essa presença ela possa te invadir, invadir o teu ser, invadir o teu coração, invadir a tua alma, os teus sentidos, e que você possa ser tomado pela presença do Eterno. Eu já quero liberar nessa noite uma nuvem de glória sobre esse lugar. Eu já quero derramar nessa noite uma unção do Espírito Santo de Deus. Eu quero derramar nessa noite um batismo em línguas. Eu quero derramar nessa noite que em nome de Jesus pessoas venham ser curadas, pessoas venham ser libertas pelo poder que há no nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e a qual toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Você que crê nisso, aplauda bem forte. Aleluia, aleluia. Você é livre nesse lugar, querido. Você é livre, então começa a abrir a sua boca, glorificar o nome do Senhor. A presença de Deus é a única coisa que nós não devemos perder. O louvor hoje pela manhã, ele estava cantando. Agora de noite, tem sido o louvor da minha vida. Eu te entrego tudo que há em mim. Não é uma entrega fingida que por qualquer coisa a gente deixa de vir na igreja, não, amados. Eu te entrego tudo que há em mim, sabe? Recebo o bom perfume.
A gente precisa derramar o que nós temos de melhor. Você que é jovem precisa derramar a tua juventude. Você que já é casado, derrame também aos pés do Senhor. Sempre derrame o melhor aos pés de Jesus. Afinal de contas, Ele é o dono de tudo. É Ele que pode resolver todos os nossos problemas. Ele é a luz no final do túnel. Ele que veio trazer clareza a tudo aquilo que está escuro. Então, amados, não deixe de adorar o nome desse Deus. E a nossa mensagem de hoje, o nome do nosso tema de hoje é direção profética. Eu vou repetir, você vai contar eu vou contar de 1 até 3 e você vai falar bem alto. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Agora toda igreja, 1, 2, 3. Direção profética. Eu quero nessa noite ser um instrumento de Deus para liberar uma unção, uma direção profética sobre a sua vida. Tem tanta gente andando sem rumo, sem caminho, sem direção. Mas hoje, como ministra de Deus, profeta nesse lugar, eu quero derramar. Eu não estou aqui para falar o seu CPF, nem o que está acontecendo na sua vida, porque Deus já sabe o seu CPF, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o seu CEP. Eu não preciso estar aqui falando para dizer que eu sou de Deus ou não. Eu preciso ser um instrumento, um canal para trazer uma palavra que vai em direção ao seu coração. Então eu quero te dar uma direção profética. Você que quer receber, faça barulho aí no seu lugar. Então, como instrumento de Deus hoje, eu estou aqui para direcionar a sua vida como eu sou direcionada. Amados, aprendemos junto, ninguém sabe mais do que ninguém, não. Nós aprendemos junto todos os dias. Como você é discipulado, eu sou discipulada e muito discipulada. Eu sou discipulada. Antes de eu ministrar, eu preciso mostrar o meu pastor, o meu discipulador, tudo aquilo que eu vou ministrar. A gente ora junto, mesmo ele estando longe. A gente ora junto para que a palavra do Senhor, ela possa entrar em cada coração. E direção profética, quando eu estava lendo esse texto, eu vou seguir ainda na linha de Elias e Eliseu. Na semana passada, eu sei que deu muito pano para manga nas células, muita gente falou, quando a gente falou de Geazi, sim ou não? Foi muita coisa sobre desobediência, sobre algo que ele podia ter feito. Ele não honrou uma unção que foi derramada sobre a vida dele. Na verdade, ele pensou em si, pensou em bens que iam perecer e esqueceu de algo que era eterno. Então, deu muito pano para manga, mas Eliseu era um homem de Deus. E as obras de Eliseu continuam. Eliseu continua fazendo a vontade de Deus. E aqui a gente tem mais uma história para poder contar. E essas histórias, amados, da Bíblia, elas são tão atuais para o dia de hoje. É o passado, o presente, e ela também fala do nosso futuro. Diga glória a Deus. Assim é a palavra de Deus, ela sempre tem uma revelação. Então eu quero te chamar para prestar atenção, para você mergulhar junto comigo, e ninguém que esteja do seu lado é mais importante do que a palavra de Deus. Diga glória a Deus. E o primeiro tópico que nós vamos trabalhar hoje, coloca aí o número 1, é acomodados. Diga comigo, acomodados. Não, mais alto, diga comigo, acomodados. Aqui tinha um grupo de profeta que estava na escola de profeta, estava do lado de Eliseu, mas estão acomodados. E quantos de nós estamos acomodados, escutando uma palavra do altar, escutando o nosso líder falar, escutando o nosso pastor falar, mas estamos acomodados sem direção? Sabe por quê? Não colocamos em prática aquilo que aprendemos. E aqui a gente vê um grupo de profetas sentado, e olha o que fala no versículo 38. Versículo 38, Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome, aonde havia fome, aonde?
na terra. Não é porque está tudo ruim que a minha vida precisa ser ruim. Diga glória a Deus. Não é porque eu falei hoje que o ovo, a cartela está R$30 que eu vou deixar de comer ovo. Amém, amados? Eu vou comer porque eu sou filho do Eterno. E quando eu estiver olhando, falando que está tudo caro, que não dá para mim, eu estou acomodado, eu estou na minha zona de conforto. Eu sei que hoje comer ovo e beber café é o maior luxo da vida. Comer picanha, então, amados, aí você luxou de verdade, né? Porque picanha, eu nem sei quanto está o quilo da picanha, mas eu sei que o ovo está caro. Eu comprei uma caixa de ovos, o vovô sempre traz lá do Mercadão, era 160. Agora a caixa está R$220. Amados, que loucura! Mas eu não vivo pelo aquilo que vejo, mas vivo por aquilo que eu creio. Fizeram o L? Se não fez o L, você vai ter que orar pela tua autoridade. Não tem jeito, não tem o que a gente fazer. O negócio é eu não ficar na minha zona de conforto, igual eu estava falando agora de Jael. Tem gente que na zona de conforto não quer ir para o campo de batalha, não quer correr atrás. E, amada, a única coisa que cai do céu é chuva, e foi Satanás que caiu do céu quando ele foi expulso. Amém? Então a gente precisa correr atrás. E ali tinha um grupo de profetas sentado e dizendo, certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou ao seu servo: ponha fogo numa panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Perdão, meu filho, é o 38 mesmo, né? Tá certo. É porque a igreja, ela não se movimentou. Aí eu vou ler de novo. Vamos lá. A parte B. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo: ponha no fogo uma panela grande e faça ensopado para o resto. Precisou o quê? De uma direção. Porque havia fome na terra e todo mundo ficou o quê? Esperando para que alguém desse uma direção ali, uma direção aqui, aquilo que eles deviam fazer. E eu estou aqui para dar uma direção na sua vida, para poder te dar um conselho, para poder te ajudar, assim como eu também recebo conselho, como eu também sou discipulada. Mas eu preciso, amados, para viver algo, eu preciso sair da minha zona de comodismo. Zona de comodismo não é boa para ninguém. Zona de comodismo não traz crescimento. Amados, eu tenho um marido muito enérgico, mas eu dou glória a Deus, porque eu vejo cada mulher mole que o marido não corrige, cada vez eu vejo mais mole. Às vezes eu acho que meu marido é enérgico demais, mas eu falo, cara, não serviria para ter um marido que não fosse enérgico. Ele me tira da minha zona de conforto todo dia. Você acha que toda vez que eu ministro, ele me abraça e diz que está tudo bem? Eu ministro, ele fala aqui, senta aqui, agora precisa melhorar isso, precisa acertar isso, precisa fazer isso. E por mais que eu ache que alguma coisa não, ele me tira da minha zona de conforto, porque ele sabe que eu posso muito mais do que aquilo que eu estou fazendo. E de repente, se ele me deixasse na minha zona de conforto, eu estava acomodada. Porque ele é o pastor da igreja, eu não preciso me indispor, eu preciso ficar só na minha casa, cuidando dos meus filhos, mas toda vez que ele fala, agora é você que está com cajado, é você que precisa fazer, eu digo, não, logo eu não posso fazer isso. Ele fala, pode, você não ministra, então você pode fazer, você é forte. Então nós precisamos ter alguém que nos direcione, e eu quero te direcionar essa noite, você sair da sua zona de conforto. Zona de conforto não traz crescimento. Zona de conforto nos deixa doente, cansado, deprimido, ansioso. Está com problema? Vai cuidar de alguém, rapidinho seu problema passa.
Tem muita gente que carrega muito problema porque não cuida de ninguém, não quer gastar tempo com ninguém. Amados, quando a gente cuida do problema dos outros, Deus cuida dos nossos. Enquanto a gente está cuidando de alguém, Deus está falando assim: eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família. Mas para isso a gente tem que se indispor, a gente tem que sair, a gente tem que guerrear. E aqui está os profetas todos sentados, e Eliseu precisou chegar e dar uma direção, falar: ei, levanta e vai lá, bota fogo, bota panela. Ele precisou dar uma ordem, porque tem gente andando sem direção. Diga glória a Deus. 2, coloca aí, 2 aí, para mim. O segundo tópico é: cuidado com o que você colhe. Cuidado com o que você colhe. Segundo tópico, cuidado com o que você colhe. Bota aí o versículo 39 para mim, por favor. Diz assim: um dos profetas foi ao campo apanhar o quê? Ervas. E encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutas silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e colocou aonde? Na panela, sem exatamente saber o que eram. Tem gente olhando pelaquilo que vê. Tem gente, olhando a capa, olhando o exterior, mas não olhando o interior. E tem gente trazendo morte para dentro da sua casa, porque não olha o propósito. É de boa aparência. Quantas meninas solteiras, aparece um varão, tem boa aparência, não é ele meu varão, não sabe nem o conteúdo que ele carrega. Quantos estão se casando por causa de uma necessidade, por causa de aparência, e depois paga o preço porque não sabe o conteúdo da pessoa. Quantas pessoas estão pagando preço dentro da sua família porque acha legal algumas coisas? Não tem nada a ver e está trazendo para dentro da sua casa. Esse servo, ele foi lá olhar e a primeira planta que ele viu, essa trepadeira, tinha frutos. Mas ele nem pesquisou se os frutos eram bons. Ele estava com uma visão carnal. E aquilo que ele achou que era bom, o que ele fez? Vou levar. Amados, tem gente levando gato por lebre. Tem gente comendo churrasquinho de gato na rua, achando que é alcatra. Porque é aquilo que vê. Tem gente que acha que a pessoa, porque revelou o CPF, que a pessoa é de Deus. A pessoa adúltera, que vive em pornografia, não conhece conteúdo, não vive com a pessoa, não tem vida com Deus, mas só porque tem uma aparência boa. Ei, amados, de aparência boa o inferno está cheio. Mas tem gente olhando aquilo que é o exterior, não pesquisa. E para conhecer alguém, você precisa comer 1 quilo de sal com ela. Porque 1 quilo de açúcar se come rápido, Vivi. Mas 1 quilo de sal demora. 1 quilo de sal, você precisa sentar, beber água, conversar. E olha quanto tempo demora 1 quilo de sal. Você que é dona de casa sabe quanto tempo demora 1 quilo de sal e quanto tempo demora 1 quilo de açúcar para poder ir embora. Então, para a gente poder falar quem é quem, a gente precisa caminhar junto. Mas tem gente que chega alguém que aparenta ter uma situação financeira, não ele de Deus. Tem um carro melhor, ele é de Deus. Vivendo pela aparência. E sabe o que acontece? Está quebrando a cara no Evangelho. E depois diz que o Evangelho é ruim. Não é ruim, não. É você que vai por aquilo que você vê. Estamos no ano de discipulado. Diga glória a Deus. Quando nós temos uma visão errada, quando a gente só olha o exterior, a gente quebra a cara. Eu preciso caminhar. Eu preciso andar junto. Mas não, o primeiro que chega, é benção. Quantos, amados,
eu tenho visto tanto na vida ministerial se afundando, porque tem colado com pessoas que aparentemente são uma bênção, mas não tem nada de Deus, não fala de Deus. A gente costuma dizer uma coisa: fale pouco de você, nada de ninguém e muito de Jesus. Mas tem gente falando pouco dele, muito de todo mundo e nada de Jesus. Sabe por quê? Está andando com pessoas por aparência. Como você tem se portado aí fora? Será que você está aí, fake news? Eu falei de manhã sobre esse humorista que tem aí, o Whindersson Nunes. Um cara que era cristão, servia ao Senhor, mas começou a ganhar milhões de seguidores, começou a fazer piada com Deus. Hoje o cara está numa clínica psiquiatra. O cara está se tratando com muito dinheiro aí, mas não tem alegria. Roberto, eu acabei falando de manhã, não tem nada contra psicólogo, tá? Deixar bem ciente disso, amados. O psicólogo está aí para poder ajudar, mas tem gente, Roberta, que se abre para o psicólogo, mas não tem coragem de se abrir para o seu pastor. Tem gente que se abre para o psicólogo, mas não tem coragem de falar para o seu líder. Só porque quer manter a aparência. Sabe o que passa? Não passa de sepulcro caiado. Por fora bonito, mas por dentro podre, oco. E quando as pessoas têm vivido o evangelho desse jeito, na hora de abrir a sua nudez para um pastor, para um discípulo, para o discipulador, para o líder, para o supervisor, não faz. Mas paga para o psicólogo, para chegar lá e falar para ele aquilo que não tem coragem de falar para um homem de Deus. Quando vai num psicólogo ainda, Roberta de Deus, agora tem uns psicólogos agora, engraçado como tem todas as profissões. Eu estava vendo esses dias, aí falou assim, eu sou psicóloga. De jovem, sou psicóloga. Aí eu, que meleca é essa? Eu sou psicóloga, atendo todas, tudes, que eu não sei que porcaria é essa, amados, que mudaram o nosso vocabulário todo. Que psicólogos? Que história é essa? É psicólogo, não tem psicólogos. Mas tem gente dando a vida para uma pessoa dessa, por uma aparência, para manter uma aparência diante de alguém. E está doente, está enfermo, anda cada dia mais doente, porque não consegue abrir o seu coração para aquele que tem que abrir. Na vez de chegar no relacionamento, pedir perdão para a esposa, para o esposo, para o líder, para o patrão, não pede. Aí fica o quê? Com a alma adoecida. Ei, para de andar com essa capa. Está na hora de você tirar essa capa. Está na hora de você se despir. Está na hora de você falar a verdade. Mas quer viver de aparência até quando, amados? Nós vamos viver de aparência tentando esconder algo de Deus. E a gente sabe que de Deus a gente não pode esconder nada. Diga glória a Deus. O 3, por favor, coloque aí o tópico 3. Diga comigo, morte na panela. Não, mais alto, morte na panela. Ou você já está morto? Diga comigo bem alto, morte na panela. Tem gente comendo qualquer coisa e levando morte para dentro da sua casa. Olha o que está no versículo 40, por favor. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram o quê? Homem de Deus, há veneno nesse ensopado. Agora descobriram que tinha um homem de Deus. Mas antes não existia um homem de Deus. Agora que deu ruim, eu vou procurar o pastor.
Agora que deu ruim, eu vou procurar o meu líder. Agora que deu ruim, eu vou procurar meu discipulador. Agora que deu ruim, você grita a morte na panela. E olha, homem de Deus, há veneno no ensopado e não puderam comê-lo. Quantos, amados, têm feito igual formiga? Come e leva o veneno para dentro do formigueiro. Quantos têm comido tanta coisa, aí tem levado o veneno para dentro da sua casa? Quantas panelas têm se construído? Hoje pela manhã eu falei que eu desfiz um grupo na igreja. Eu detesto esse negócio de grupo, amados. Detesto esse negócio de grupo na igreja. Grupo na igreja tem que ser grupo de célula. Eu tenho mais de 200 grupos no meu celular. Entre célula, supervisão, pastores. É muito grupo. Tem dia que eu não consigo abrir o meu celular. Espero um tempão para ele poder começar a dar as mensagens. Coloco na liderança para ver a mensagem da liderança, nos pastores e nos supervisores. Se tiver alguma coisa, eu entro lá nas células, porque não tem como eu responder 100 e poucas células. Nem se eu ficasse o dia todo no celular. Mas tem gente fazendo grupo. E aí eu peguei um grupo semana passada. Aí eu vi um jovem, eu falei assim, vou te tirar da obra. Aí ele, por quê? Eu falei, por quê? O grupo que você está, tem falado de Deus? Ele não. Eu falei, então isso é milícia. Se reúne para sair. Um montão de jovens juntos e não tem palavra de Deus. Isso não é de Deus. Porque é um grupo de Deus. Todo mundo no mesmo propósito, amados, no mínimo, eles têm que abrir a palavra e falar um versículo, falar aquilo que estudou. E eu estou falando de jovem, mas quantos aqui têm levado morte para sua casa? Aquele grupo de WhatsApp que você não quer terminar. Quantos homens pornográficos ainda que estão com um grupo de pornografia no celular? Quantas migas aqui tem um grupo das migas que manda foto uma para outra? Quando teu casamento não está bom, aquela amiga fala assim, separa, você não merece isso, e você ainda mantém isso, levando o quê? Veneno para dentro da sua casa. Quantos estão levando veneno para dentro da sua vida? Você não precisa obedecer. Que ano do discipulado, quê? Você é livre, você pode fazer aquilo que você quiser. Veneno dentro da panela. Levando veneno. Sabe por quê? Não querem se libertar. Não querem ouvir a verdade. Amados, ano do discipulado, ano de Timóteo. É ano da gente se alinhar, é ano da gente buscar mais intensamente e apagar tudo aquilo que não faz bem para a gente. Se esse grupo me deixa mais ou menos, eu tenho que sair dele. Se esse grupo, mulher, ele não fala de edificação, para que você está nesse grupo? Se o grupo da família, agora eu vou pegar. Se o grupo da família que você está, eles não te respeitam como crente, você não pode estar no grupo da família. A minha família, quando começa a postar um montão de coisa, sai logo do grupo. Aí eles falam assim, saiu por quê? Eu falei, vocês sabem a minha crença. Fica botando piada imoral. Bota um montão de coisa. Eu não posso compactuar com isso. Perdão, irmã. Posso te colocar no grupo de novo? Eu falei, pode. Me colocam de novo. Porque eu preciso me posturar. Eu não posso trazer veneno para dentro da minha casa. Eu não posso trazer veneno para a panela onde eu estou. Na verdade, eu preciso trazer o remédio. Eu preciso ter o antídoto. Eu não sei com quem você está andando. Eu não sei o que você tem feito. Mas eu quero te dizer, Deus está vendo e não está se agradando. A
gente precisa parar de trazer veneno, aquilo que nos traz morte. Mas sabe por quê? Igual eu já disse, por causa da aparência. Ah, não, eu tenho que ser amigo porque eu tiro algum proveito disso que ele me oferece, que ela me oferece. Ei, amados, para ser inimigo de Deus, eu prefiro não ter amigos. Eu preciso ser amigo de Deus, eu preciso andar fechado com Deus. Deus precisa ser o meu fechamento. Então você precisa aniquilar algumas coisas que traz morte para você. Se você tem pessoas que não te ajudam espiritualmente, por que que você ainda anda com ele? Por que você ainda anda com pessoas que não professam a mesma fé? Se ela te respeita, ok. Mas tem gente que não te respeita. E você está ali andando. Cuidado, amados, que nem tudo que reluz é ouro. Cadê, Fábio, o cordão? Não está aí, né? Todo mundo pensava que era ouro, mas nem tudo que brilha é ouro, é ou não é? É o cachorro que late, né? Agora, então já pode vender ouro, já pode vender para poder ir para Israel. Já pode vender o cordão para poder ir para Israel. Se é ouro, é fininho agora, não é aquele que late não, né? Então, amados, nem tudo que brilha é ouro. Tem coisa que é bijuteria e você está se vendendo à toa. Dizendo, está brilhando demais, vale muito, vale nada, amados. Sabe o que vale? É a tua salvação, é a vida eterna. E tem gente se envenenando com coisa pouca demais. E aí, na hora que dá ruim, grita, homem de Deus, me socorrei. Eu estou aqui para te dar uma direção profética. Quem quer receber, diga glória a Deus. Então, comece a abrir o seu coração para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Comece a falar para eles tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa mudar. E para de trazer veneno para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para dentro da sua célula. O cristão não pode ser conhecido como um povo fofoqueiro. E hoje o cristão é conhecido como aquele que come demais. Misericórdia. Ou como aquele que fala demais. Tem gente que diz assim, tem que ter 2 caixão para o crente. Um para o corpo, outro para a língua. Está repreendido. Será que você na sua célula, você está levando veneno, escutando aquilo que alguém falou, me falaram, me disseram, me contaram e está levando para dentro da sua célula? Será que você está levando veneno para dentro da sua célula? Será que você está levando veneno para dentro do seu lar? Dentro do trabalho, como você se comporta, como nós nos comportamos dentro do nosso trabalho, aquele que trabalha fora? Será que na vez da gente levar uma palavra de paz, a gente está levando uma palavra de me falaram isso, amados? Sempre vá na fonte. Não fica pelo que me falaram. Hoje eu estava fazendo um gabinete de tarde. E aí primeiro nós escutamos o marido e hoje nós escutamos a esposa. Porque é sempre 3 verdades, a do homem, da mulher e a de Deus. Mas escuta um negócio e vai lá, fala. Amados, acaba esse tempo. Vamos acabar hoje com isso. Uma direção para a sua vida. Quem quer viver uma vida de paz, uma vida de abundância, levante sua mão. Então receba a direção. Receba essa direção. E pare de andar com quem não te edifica. Pare de andar com pessoas que não te levam a lugar nenhum. Pare de andar com pessoas que têm um pensamento pequeno. Eu tenho que andar com pessoas que me levem para o alto e não para baixo.
Ei, você precisa ser balão e não âncora. Tem gente andando com um amigo âncora, que só leva para baixo. Eu quero ver você andar com um amigo balão, aquele que faz você subir. Âncora, diga assim comigo, âncora não. Agora, balão sim. Amados, precisamos andar com pessoas que nos coloquem para cima, não para baixo. Imagina um dia você está na corda bem, a pessoa, olha, você precisa isso. Não, anda com pessoas que falam assim, vai dar certo. Você vai conseguir. Você é mais do que vencedor. Você está em Cristo. Agora aquela pessoa que fala, viu a roupa de fulano, como que está? Se afasta dela, amados. Vive pela aparência, vive por aquilo que vê. Não. Nós precisamos mudar o nosso discurso, amém? Amados, há morte na panela, mas eu também tenho um remédio, diga glória a Deus. Para tudo na Bíblia, Roberta, ele complica, depois ele explica e depois ele te dá um resultado daquilo que você precisa fazer. E Jesus, Deus, Jesus, eles são especiais nisso. Tem morte na panela, mas agora existe remédio. E sabe qual é o remédio? A palavra de Deus. Porque uma pessoa fincada na palavra de Deus, ela não deixa, Renato, o veneno entrar na panela. Ela não deixa. Porque se alguém for falar alguma coisa para você de alguém, se você for um homem de Deus, na hora você faz o quê? Dá a palavra. A pessoa, ela nunca mais vai falar de ninguém perto de você. Porque você tem uma palavra. E ela não fala, ela corre. Agora, quando você não tem uma palavra, a pessoa continua te dizendo um montão de coisa, mas, amados, existe um remédio, o remédio é a palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há remédio para a minha vida, há remédio para a sua vida, a cura. A cura para a minha alma, para a sua alma. A resposta daquilo que não há resposta, a gente encontra no remédio chamado Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é remédio. Ela é remédio para tudo aquilo que nós precisamos. Diga glória a Deus. No 41 diz assim. Perdão, antes do 41, coloca aí. Efésios capítulo 4, verso 31. Efésios 4, 31. Que diz assim: livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de... Sabe o que é isso? Veneno. Se a gente se livrar, olha o que a Bíblia está falando, olha o remédio. Livre-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de quê? De maldade. A palavra de Deus é ou não é remédio para nós? A palavra de Deus é remédio para a nossa ferida, é remédio que a gente precisa para a nossa cura. Quantas pessoas andam doentes, amados, por causa disso? Amarga, carrega raiva, ira, palavra áspera, falam mal dos outros. Isso é o quê? Veneno na panela. Mas se você hoje se livrar disso tudo, Ele está te dando o remédio que é a palavra de Deus. E se você livrar disso tudo, você vai ver como você vai viver. Diga amém. 41. Eliseu disse: traga-me o quê? Um pouco de farinha. Olha, que milagre é nisso? Traga um pouco de farinha. Jogou a farinha na panela e disse: agora podem comer. O ensopado não lhe fará
mal. Amados, qual o segredo que há na farinha? Era só uma farinha, era só um trigo. Jogou ali, mas olha a direção profética, Vivi. Jogou a farinha, mas não é só uma farinha. A farinha representa o pão, e o pão representa o pão da vida, e o nosso pão da vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aonde há contenda, aonde há, disse, quando Jesus chega, tudo acaba. Ei, quando Jesus chega, não há mais morte, não há disse mais. Não há confusão. Jesus chegou com a palavra, é o remédio. A farinha representa o trigo, e o trigo representa o pão. E o pão que nós temos hoje é o pão da vida, chamado Jesus Cristo. Quem crê nisso, se expressa aí no seu lugar. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. O pão da vida veio para tirar toda a enfermidade das nossas vidas. Quando nós deixamos o pão da vida entrar, quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, não há enfermidade, não há problemas, não há luta, não há escassez, não há nada que possa ser sanado. Mas para isso, nós precisamos deixar o remédio, precisamos deixar o antídoto fazer efeito em nós. O que é? Lemos a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, ele tem resposta para tudo. Ele tem resposta para tudo que a gente precisa. De repente você entrou aqui nesse lugar, querendo uma resposta da parte de Deus. Eu quero te dizer, Deus, ele tem resposta para tudo aquilo que você está passando. A Bíblia, ela fala do ontem, do hoje, do amanhã. Às vezes você não está tendo resposta porque você não está abrindo a palavra. Você está dando tanta voz a tanta coisa, mas na hora de abrir a palavra você está com preguiça. Você está sem tempo, e aí você continua com veneno, mas para acabar com o veneno hoje, amados, o remédio é a palavra de Deus, é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o remédio para me curar, para te curar, para curar a nossa família, para curar os nossos amigos. Esse é o remédio. A palavra de Deus é o nosso remédio. Diga glória a Deus. Uma farinha comum, ela não tem efeito, mas quando entra Jesus, amados, não tem nada que não tenha jeito. Eu costumo dizer que pau que nasce torto, ele não morre torto, porque Jesus, ele é marceneiro. Jesus, ele dá jeito, sabe? Aquilo que não dá, que a gente fala assim, não tem jeito, claro que sim. Afinal de contas, você não é Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Claro que não. Diz que pau que nasce torto, morre torto. Claro que não. Ele só morre torto se um dia ele não conhecer Jesus. Mas aquele que tiver torto, diz uma canção da Aline Barro que diz assim, havia um homenzinho torto, andava no caminho torto, né? Mas um dia a Bíblia ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus o quê? Ah, não, está muito fraco. Havia um homenzinho, andava numa casa, andava no caminho, sua vida era um dia um homenzinho torto, a Bíblia o quê? E tudo que era torto, ah, então aplaudam o Senhor aí. Pode estar torto, mas Jesus é especialista em endireitar. Então o remédio para mim e para você é a palavra de Deus. O remédio que eu e você precisamos é a palavra de Deus. Afinal de contas, é ela que nos liberta, é ela que nos cura, é ela que nos salva. Jeremias 23, 28.
Diz assim, você vai saber separar o que é palha, o que é trigo. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que os meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre a palha e o... Menino, palha, primeiro sopro que dá vai embora. Agora trigo não, trigo permanece. Trigo vem luta, vem tudo, mas permanece. E a gente conhece quando é palha e quando é trigo. Então nós precisamos hoje, amados, nos posicionar diante de Deus, no ano de discipulado, no ano de tantas coisas acontecendo. A gente precisa se deixar ser discipulado. Se deixar ser discipulado. E discipulado não é palavra de amor, discipulado é palavra de correção, porque palavra de amor não faz discipulado. É claro que tem hora que tem a hora do abraço, mas a maioria das vezes não tem abraço no discipulado. A gente quer muito abraço, aperto de mão, tapinha no ombro, e discipulado não requer isso. Discipulado requer confronto. Discipulado requer falar que nós estamos errados, e ninguém gosta de ouvir que está errado. Como eu mesmo falo, eu sou discipulada sempre. E amado, se tem uma pessoa que tudo ela fala na palavra, meu marido. Ele não fala por ele mesmo, ele tem palavra para tudo. Eu não sei como aquele homem grava tanto versículo na cabeça. Tudo que ele vai falar para mim é palavra. Ele não sou eu, o Senhor está dizendo isso. Amado, sou discipulado. E você acha que toda vez que eu sou discipulado eu fico rindo? Claro que não. Porque discipulado é confronto. Ele me tira da zona de conforto. Discipulado, ele requer tempo. Sabe, discipulado requer paciência. Mas eu estou aqui para dizer que se você ler a palavra de Deus, se deixar de ser discipulado pelo homem, pela uma mulher de Deus, se você parar de se abrir para qualquer um e se abrir para o seu pastor, para o seu líder. E hoje, quando eu falei isso de manhã, amado, choveu o gabinete. E olha que eu marquei um montão meio de semana, pastor, eu preciso me abrir para a senhora. Eu estou passando por isso, mas eu preciso conversar pessoalmente. Eu já acho que vou tomar muito café essa semana, que vai ter muito gabinete, mas isso é bom. Isso é bom porque eu hoje estou aqui com uma direção profética para a sua vida. Vou falar mais uma vez, hoje eu estou aqui com uma direção profética para a sua vida. Eu vou falar a terceira vez, eu estou aqui hoje com uma direção profética para a sua vida. Então tira essa capa, para de ver de aparência e rasga o seu coração. Até quando vai viver de aparência? Essa aparência só trouxe morte para você. Está na hora de você tirar essa capa. Parar de pensar o que vão achar e começar a pensar o que Deus acha de mim e de você. Está na hora de você mudar, mostrar sua nudez para quem dá, diga glória a Deus. João 8:32. João 8:32 diz assim: então conhecerão o quê? Ah não, está muito fraco. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora todo mundo junto, 1, 2, 3. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que está precisando para a gente viver com o povo liberto, curado, é conhecer a verdade. Não viver uma vida de mentira, não viver uma vida de fake news, mas viver uma vida de verdade.
Entender que Ele é o remédio para nossas feridas, que Ele tem a cura para nossas doenças, Jonathan. Enquanto a gente não achar isso, enquanto a gente não entregar a vida dele, a nossa vida por completo, amados, a gente vai estar trazendo veneno. E a gente não está aqui para veneno. Nós estamos aqui para obedecer. Diga glória a Deus. Então chega, já passou do tempo, ano discipulado, uma direção profética para a sua vida hoje, para que você venha se alinhar. Eu não sei da maneira que você entrou nesse lugar, mas, amados, eu quero declarar nessa noite que você vai sair daqui de forma diferente, Léo. Eu não sei aquilo que você precisa que entre o antídoto, mas eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, que o antídoto de Deus vai entrar hoje sobre a sua vida. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que não tinha jeito, eu quero declarar: o antídoto de Deus vai entrar na sua vida hoje, vai entrar no seu trabalho hoje, vai entrar na sua casa hoje, vai entrar na sua família, no meio dos seus amigos hoje. Deus tem um antídoto certo. Ei, você não vai morrer. Diga: eu não vou morrer. Não, mais alto, diga: eu não vou morrer. Você não vai morrer. O antídoto do Senhor vai entrar hoje sobre a sua vida. Eu não sei como você entrou, eu não sei que palavra que te deram. De repente falaram que seu negócio não ia dar certo. Ei, querido, você não é o que está vivendo hoje. Tem gente querendo colocar veneno dentro do seu negócio. Tem gente dizendo que o seu negócio não vai dar certo. Tem gente que está dizendo que você não vai casar, que não vai ter festa. Você vai casar e vai ter festa de casamento, sim. Tem gente que está dizendo que você não vai passar na faculdade. Ei, você vai passar sim, você vai ser um dos primeiros na faculdade. Tem gente dizendo que o seu casamento acabou, falando que tem veneno. Ei, tem antídoto para o seu casamento hoje. Qual é a área sua? De repente a sua finança está dizendo que você está falido, não tem mais jeito. Eu tenho antídoto hoje, que é a palavra de Deus para a sua vida financeira. Tem antídoto para tudo na sua vida, para todas as áreas da sua vida. Ei, não deixa ninguém que está envenenado falar que você não vai dar certo. Não deixa alguém que olha com uma visão carnal dizendo: ó, tá vendo do jeito que você tá? Não vai dar certo, amados. Quantas pessoas apostaram dizendo que a gente não ia dar certo? Eu e meu marido na vida empresarial, as pessoas falavam assim: não vão dar certo. Mas eu sabia que não era aquilo que eles olhavam pra gente, que eu tinha um Deus que tinha um antídoto certo. Quantas pessoas acharam que o meu casamento não ia dar certo? E eu tinha um antídoto certo. Eu chamei Jesus para o meu casamento. Eu chamei Jesus para os meus negócios. Quantas pessoas falaram que essa igreja não ia romper, mas eu chamei Jesus para ser o Senhor dessa igreja. Quando a gente chama o Senhor para ser Senhor da nossa vida, quando a gente reconhece que Ele é o pão, Ele é o remédio que eu preciso, tudo vai dar certo. Ei, levanta sua mão para receber, levanta sua mão para receber. Que eu quero te dar uma direção profética nessa noite. Levante sua mão para receber. Eu quero orar sobre a sua vida, sobre todas as áreas, sobre sua finança, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida conjugal, pela sua vida espiritual. E eu quero declarar nessa noite, dar uma direção profética dizendo: você vai conseguir, vai dar certo, o seu negócio não vai falir. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você que crê nisso, se expresse e glorifique o nome do Senhor. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Diga: eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Mas para isso eu preciso ter o remédio.
o remédio certo. Amados, quem gosta de tomar Bezetacil aqui? Alguém gosta? Mas se tiver que tomar para você ficar curado, você não vai tomar? Se tiver que tomar, eu vou gritar, vou espernear, mas eu vou tomar Bezetacil. Mas eu gosto? Não. Mas se eu sei que ela vai me curar, eu falo assim, pode dar, eu vou gritar, mas pode dar Bezetacil em mim. Assim é. Quantas pessoas têm resistido a Jesus, porque não querem largar algumas coisas aí de fora. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que não há caminho melhor do que servir a Jesus. Eu não sei quantos de vocês entraram aqui hoje afastado, desviado ou desviado. Eu quero declarar, eu não sei qual foi o veneno que chegou na tua panela, mas eu quero declarar que aquilo que era para ser morte na sua vida, hoje vai tornar a ter vida. Diga glória a Deus. Aquilo que já tinha um laudo, morte, eu estou te dando um atestado hoje de vida. Em João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu sou apaixonada por esse versículo, porque ele não termina, ele tem uma vírgula e diz, mas eu, o Senhor, vim para dar vida, e não só isso, vim para dar vida e vida em abundância. Deus tem abundância para mim. Deus tem abundância para você. Deus tem o melhor de Deus em nome de Jesus. Você que crê, dá um glória a Deus aí no seu lugar em nome de Jesus. Morte não. Alegria, amados. Vida. Todo projeto que lançaram sobre você falido, hoje vai tornar a ter vida. Diga glória a Deus. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Está tudo errado, está tudo dando errado. Chama Ele. Ele é o caminho, Ele é verdade e Ele é a vida. Versículo 42 aí, em nome de Jesus. Versículo 42 de 2 Reis 4, versículo 42, diz assim: outro dia um homem de Baal-Salisa trouxe comida para o homem de Deus, 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita e também grãos frescos. Eliseu disse: distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar 100 pessoas só com isso? 43. Perguntou o seu servo. Mas Eliseu repetiu: distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor, todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuir o alimento, houve suficiente para todos, e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Direção profética. Quando o Senhor mandar a gente fazer alguma coisa, faça, porque aquele que mandou, Ele garante. Os servos, escutando uma palavra, ainda falam para Eliseu: será que vai dar? Tem muita gente, tem pouco alimento. Amados, enquanto a gente ficar duvidando de uma palavra, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, enquanto a gente não tomar uma direção profética, a gente vai achar que não dá, que a gente não consegue. E Eliseu mostrou que dava e ainda ia sobrar. Se você conhece o seu pastor, você conhece de onde está vindo a água, por que não acreditar numa direção profética? Por que ficar procurando direção profética na internet, de quem só tem fruto por fora? Mas
vida por dentro é um adúltero, é um roubador. Mas você gosta porque libera a palavra de bênção, palavra de vitória. Mas é uma vida vazia. Ei, amados, valorize aquele que está contigo todos os dias. Valorize o seu discipulador, valorize o seu líder, valorize o seu patrão, valorize o seu pai, valorize a sua mãe. Valorize aquele que te dá uma direção. Para de olhar com os olhos carnais. Porque ele tem milhões de seguidores. A palavra dele é uma bênção. Eu quero ver você viver com ele sempre. Eu quero ver ele ministrar para você todo dia, ter um alimento novo sempre. Tem um pastor itinerante que lança 2 versículos e vai embora, mole, mole, fácil, fácil. Agora um pastor que precisa orar, se alimentar, jejuar, separar tempo para a igreja, você não quer. Você precisa de uma direção profética de um homem de Deus e parar de duvidar daquilo que Deus está fazendo. Enquanto você duvidar, você não vai viver o melhor de Deus. Mas quando você acreditar, Ele vai te alimentar, ainda vai sobrar. Sabe por quê? O que Deus tem para nossas vidas é abundância. Tudo que Deus tem para nossas vidas é muito mais do que imaginamos, do que pensamos. O que Deus tem para minha e para a sua vida é algo sobrenatural. É algo que a gente não consegue imaginar. Diga glória a Deus. Em João, capítulo 6, no verso 27, diz assim: não se preocupe tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim um selo de quê? De aprovação. Então, quem você precisa? Você precisa de Jesus. Você precisa dele. No 31 diz assim: afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem: Moisés lhe deu de comer o pão do céu. Versículo 32, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Versículo 35, eu queria que a igreja lesse comigo junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora o versículo 47, por favor. 47, 48. Toda a igreja junto também. 1, 2, 3. Eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Sabe por que não há mais veneno? Porque nós cremos no pão da vida. Nós cremos na verdade, aquele que veio para nos libertar. Eu não sei qual o veneno que entrou na sua casa, na sua família, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. Quantos aqui têm passado por depressão, opressão, crise de ansiedade, porque o veneno chegou até a tua casa e você não sabe como combater esse veneno. E eu tenho essa palavra para te dar. Às vezes a gente está acomodado na nossa zona de conforto, mas Deus sempre usa um profeta nesse lugar para te dar direção.
Às vezes nós estamos olhando com uma visão natural e Deus está dizendo assim: não é o exterior, mas sim o interior. Às vezes está trazendo morte para dentro da nossa casa, porque a gente está deixando pessoas envenenarem com aquilo que dizem. Mas eu também hoje trouxe para você o antídoto, o remédio, que é a palavra de Deus. Não era somente uma farinha, mas eu te apresentei nessa noite o pão vivo que desceu do céu. Esse pão da vida se chama Jesus Cristo. E no versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu não sei quantos estão afastados, desviadas, mas eu digo que Jesus está dizendo para você essa noite: eu sou o pão da vida. Eu sou o antídoto. Eu sou o remédio ao qual você precisa. Se você vir a mim, nunca mais Rebeca terá fome, nunca mais terá sede. Quem crê em mim, você precisa crer no Senhor. Se você crer, amados, você verá a glória de Deus. Você vai ver maravilhas e milagres. Então eu estou te dando essa direção profética nessa noite. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Você que crê, aplauda o Senhor e se coloque de pé no seu lugar.